Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo nestes dias sobre a obra de Cristo Jesus, sua pessoa e sua obra. Hoje nós vamos tratar do outro lado da moeda. Se nós vemos na encarnação de Cristo até a sua morte um processo declinante de humilhação, uma humilhação que vai se tornando cada vez mais aguda, experimentando o ápice na sua execução e em ser Cristo detido pela morte durante alguns dias. Porém, ao terceiro dia, a curva se inverte. E o Senhor Jesus começa a experimentar um processo que nós chamamos de glorificação, de exaltação com sua glorificação. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Olhe como o breve catecismo de Westminster levanta a questão e responde. Pergunta número 28. Em que consiste a exaltação de Cristo? Resposta. A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai e em vir para julgar o mundo no último dia. Embora o catecismo nos apresente poucas sentenças, elas são por demais poderosas e gloriosas, que precisa ser destacado por nós. Porque, veja, há uma ênfase na igreja evangélica protestante de equilibrar a mensagem da humilhação com a mensagem da glorificação. Nós não temos discursivamente, nem mesmo na nossa fala e em nossas expressões, mesmo artísticas, uma iconografia do Cristo humilhado. Não ao Senhor morto na tradição protestante, ao Senhor vivo. Até mesmo o símbolo que nós carregamos da nossa fé, um símbolo material, um deles, ou mais conhecido certamente, a cruz, que na tradição protestante, normalmente, na maioria absoluta, está vazia, porque Cristo não ficou detido na cruz, mas ele venceu a cruz com a sua morte, ressurgiu, saiu de lá e venceu. Há uma espécie estilizada, usada no Centro Evangélico de Missões, que é a cruz vazada, em que se vê uma silhueta de um homem, como que tendo sido arrancado da cruz ao ponto de sair até a silhueta de lá, mostrando que a vitória foi absoluta. E aí fica aquela imagem paradoxal, não é? Bem, queridos, a verdade é que tão importante quanto a humilhação de Cristo foi a sua exaltação. A nossa fé repousa não apenas na entrega sacrificial, mas na vitória sobre o pecado e sobre a morte. A ressurreição de Cristo é a demonstração de que a oferta de sua vida foi aceita pelo Pai. E ele cumpre definitivamente. A sua ressurreição é uma absoluta imagem que mostra a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Cristo não tinha pecado, a morte não tinha direito sobre ele, pois a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Aquele que não pecou, não conheceu o pecado em nosso lugar. O nosso pecado que a ele foi atribuído, mas não produzido por ele, a morte não conseguiu detê-lo. Ele escapou da morte como um sabonete escapa de uma mão ensaboada. A morte não tinha direito sobre ele. Ele não apenas ressuscitou, veja que diz aqui, consiste na sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia, que não foi simplesmente uma volta à vida de um coração que para de bater por alguns minutos antes que ocorra uma morte clínica. Ele esteve sob a condição de morte da sexta-feira até o domingo pela manhã. Fisicamente falando, não havia mais vida. Porém, miraculosamente, ele volta da morte para a vida e ressuscita. E uma vida agora glorificada, num estado superior e melhor do que a humanidade jamais experimentou, nem mesmo antes do pecado. O Cristo com o corpo glorificado é aquele que aparece no meio dos discípulos. Ele tem um domínio sobre a sua matéria, sobre a física, que a física no presente momento não nos permite ter a densidade da sua matéria e o controle. Ele ascende aos céus, o que nos mostra que ele é um rei majestoso que venceu aqui e que volta a ocupar a posição de divindade junto ao Pai e ao Espírito Santo. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Na cultura hebraica, o lugar à direita do governante é o lugar mais nobre, de maior autoridade que há. O Senhor Jesus Cristo sai do estado de profunda humilhação para um estado de profunda exaltação.
quando lhe é entregue pelo seu Pai o domínio sobre todas as coisas e toda a criatura. Se aqui ele experimentou a humilhação do desprezo, do escárnio e da condenação, agora ele é o Senhor glorificado. Mas não terminou. Ele voltará com poder, glória e majestade, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nisto consiste o seu estado de exaltação. Por isso que a Bíblia diz que ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Em Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21, nós lemos que Deus exerce em Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, poder absoluto sobre tudo e todos. E Paulo, ao pregar aos gregos, anuncia Jesus Cristo da seguinte forma, em Atos 17, 31, em Atenas. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus estabeleceu um dia no qual o seu Filho virá ressuscitado e julgará todos, que também ressuscitará. Ele será o justo juiz, manifestando toda a sua glória e todo o seu poder no dia final. Nós aguardamos isto. Oremos ao Senhor. Ó Deus, te louvamos pelo teu Filho glorioso, santo, Senhor, governante de todas as coisas, majestoso, ressuscitado, que está à tua direita, que intercede por nós, que governa sobre tudo, que tem o domínio sobre tudo e todos. Ó Deus, que privilégio servir a um Redentor assim. Aceite nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.